Bom, coloquei a aula aqui para gravar, eu consegui disponibilizar pro pessoal depois. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Estamos bem. Maravilha. Bom, mais uma semana aqui. Vamos falar hoje aí um pouco da vida espiritual, né? O tema da nossa aula de hoje. Hoje vai ter bastante versículo, tá? Bastante palavra de Deus. Vou falar um pouquinho da importância aí, o grau de importância da vida espiritual, o grau de importância ao relacionamento com Deus através da prática da sua palavra, determinará o grau de sucesso no casamento e nas outras áreas da vida. Quer comais, quer bebais ou façais outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Deixa eu pausar aqui. Muitas vezes nós somos convidados para participar de alguns casamentos, né? O pessoal do grupo, do curso de noivos, né? Geralmente o pessoal acaba convidando a gente no casamento. Muitos casamentos a gente participa e fica muito feliz, né? De ver uma cerimônia muito bonita, às vezes, geralmente, né? Muito bonita. É um ambiente muito gostoso de participar, de ver a felicidade do casal, o sucesso, né, do relacionamento deles e a concretização ali do casamento no altar, perante os familiares, perante a igreja e perante Deus. Mas, muitas vezes, depois daquela cerimônia linda, maravilhosa, a gente se depara com algumas coisas que às vezes deixam a gente até meio triste. Algumas festas de casamento a gente acaba estranhando um pouco algumas coisas, né? Dá a impressão às vezes até de que Deus foi convidado a estar somente até a cerimônia e muitas vezes depois na festa, nas músicas, nas danças, parece que Deus não precisa estar mais ali. Então eu não sei o que vocês têm em mente, eu não sei como que vocês vão fazer aí a questão de festa, a questão de comemoração, mas eu peço a vocês que pensem em como fazer com que todo momento, tanto não só o cerimonial, mas como a festa, como o momento de comer, o momento de brincadeira, que eles sejam uma forma de glorificar o Senhor, que eles sejam uma maneira de que vocês possam realmente, seja comendo, seja bebendo, seja lá o que for fazer, que seja para a glória de Deus. Vocês pensem nisso. Eu não vou passar instruções específicas, nem exemplos, nem casos que aconteceram, mas eu acredito que o Espírito Santo pode conduzir vocês. Eu acredito que uma festa pode ser do início ao fim, uma celebração, um culto ao Senhor, né? Independente do momento, independente da cultura, independente do meio em que a gente vive, independente do que a gente já viu de amigos, de familiares, crentes, fazendo ou não fazendo, eu acredito que Deus pode direcionar cada um de vocês como casal, que vocês consigam glorificar o nome do Senhor em todo o momento do casamento de vocês, porque muitas vezes me dá a impressão de que alguns casais se esquecem que alguns familiares não são cristãos, que alguns familiares precisam da salvação, e eu acredito que o momento da cerimônia de casamento, do início ao fim, ele é uma oportunidade das pessoas conhecerem a Jesus. No nosso casamento eu consegui levar várias pessoas que nunca tinham entrado nem numa igreja evangélica, e para a glória e honra do nosso Deus, foi assim uma celebração totalmente, altamente dedicada ao Senhor, do início ao fim. Em tudo que nós fizemos, tanto no casamento como antes do casamento, foi focado nisso, em glorificar o nome do Senhor, porque foi por causa dele que estamos aqui, foi por causa dele que nós conhecemos um ao outro, e é por causa dele, eu creio,
porque é por causa dele que ainda estamos caminhando firmes e fortes, e é por causa dele que tem sido possível caminhar. Então, que vocês tenham essa mentalidade de saber que é um caminho só, é uma reta só. Não tem um momento que você pode desviar e depois voltar. Não existe isso na nossa caminhada. Então, que nós possamos, em todos os momentos do nosso casamento, antes de casar, durante o casamento e pós-casamento, sempre em tudo, independente do que quer que façamos, que seja para glória de Deus. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha, e todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Então a palavra de Deus está acessível a todos nós, nós temos livre acesso à palavra de Deus, podemos fazer estudos bíblicos. Hoje existe um acesso imenso aí a conteúdos, que é possível fazer um aprofundamento na palavra, dicionário, para a gente conseguir pegar. A Sônia, eu acho muito interessante os estudos que a Sônia faz, que ela pega ali a palavra de Deus na língua original, e ela pega a tradução. É muito interessante esse tipo de estudo. Existem bíblias aí que tem estudo, tem bíblia com que você consegue ver o contexto, que você consegue ver muita coisa interessante. Então, assim, façam sempre um estudo da palavra, sempre tentem trazer para a vida de vocês o que a palavra de Deus fala, o que a palavra de Deus ensina, e que vocês consigam praticar, porque quando vocês estiverem casados, vocês vão perceber que a palavra de Deus, ela tem que ser praticada muito mais, com muito mais intensidade do que vocês de repente vivem hoje, porque a todo instante, todos os dias você vai estar ali com a pessoa do seu lado, precisando que você esteja vivendo a palavra de Deus, precisando que você esteja sendo direcionado pelo Espírito Santo. A vida a dois é bem complexa, bem difícil, e a palavra de Deus, o Espírito Santo, ela vai trazer aí um equilíbrio, vai trazer aí a possibilidade de conseguir consertar as coisas, de conseguir equilibrar as coisas, de trazer dentro de uma casa, de um relacionamento, um ambiente habitável. É imprescindível. Hoje eu não vejo como ter sucesso na vida pessoal como um casal se não houver a prática da palavra de Deus na vida da gente. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Abrir aqui. Tem fácil aí? Pode? Pode. Eu vou ler Deuteronômio. É, 28, 1 e 2, né? E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas essas bênçãos virão sobre ti, e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. 28:15. Maldição agora. Será, porém, que, se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em fazer todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, então sobre ti virão todas essas maldições e te alcançarão. A palavra de Deus deixa bem claro que é uma escolha, né? O tempo todo, todos os dias, nós precisamos fazer escolhas, e essas escolhas vão nos
nos levar para um caminho, onde o caminho da bênção, ela, na verdade, ela nos persegue, né? A bênção, ela nos encontra, né? A gente não precisa correr atrás das bênçãos. Muito pelo contrário da maldição, né? A maldição é algo que ela vem ou ela está em um lugar onde a gente consegue ir lá buscar. Parece algo estranho, né? Uma pessoa ir buscar uma maldição, uma pessoa ir para um lugar de maldição, mas como a gente até comentou aqui, o pecado ele aprisiona, né? O pecado ele nos leva. Se a gente pegar, por exemplo, a vida de Sansão, a história de Sansão é muito estranha, né? A gente vê aquele caso, aquela situação em que ele ali com Dalila, ele consegue se ferrar sozinho, né? Ele não precisou de ninguém para se ferrar sozinho. Ele simplesmente foi lá e se entregou. Então assim, a gente vê que o pecado deixa a pessoa até meio burra, né? meio sem noção da situação, meio sem medo do perigo, né? Das consequências, ficar uma pessoa inconsequente. Então o pecado nos leva a essa inconsequência, né? Então quando a gente está preso no pecado, vira um círculo vicioso, né? Algo que se repete, algo que você fica ali, não consegue, você sozinho não consegue se libertar. Então a questão do caminho da maldição, muitas vezes ele vai estar alinhado a essas questões de ter uma vida já de pecado, de estar ali preso a muitas coisas que às vezes sozinho a gente não consegue, e aí que a gente precisa da intervenção divina mesmo. Deus muitas vezes ele vem para nos libertar, ele de alguma maneira faz com que a palavra dele chegue até os nossos corações, até os nossos ouvidos, para que a mente venha entender que a verdade liberta, que a palavra de Deus liberta, e ali começa um processo de arrependimento, desse processo de arrependimento, a busca do perdão, e através da busca do perdão, a cura e a libertação, que foi o testemunho que eu dei para vocês na semana passada, lá da minha tia, da questão familiar, né, que gera, né, no caso, aquele pecado terrível, né, que foi cometido pela minha tia. Base dos relacionamentos entre Deus e o homem. Hoje em dia é difícil entender a importância da aliança. A aliança seria uma responsabilidade ilimitada, diferente de um contrato que tem responsabilidade limitada. Então um contrato a gente estipula ali as regras, as normas, as obrigações. E tem um prazo, né? E geralmente tem um prazo, né? Geralmente ele tem várias condições ali, e que se elas não forem cumpridas, existem consequências. Uma delas é a quebra do contrato e multas e por aí vai. Com a grande diferença, a aliança ela é uma responsabilidade limitada. Se você está firmando uma aliança com uma pessoa, seja ela de matrimônio ou de alguma outro tipo de aliança que pode ser feita também, você está ali fazendo algo ilimitado, algo que você não tem regra, né? Você não vai ter uma regra ali de quebra de aliança, né? Você está se aliançando para que seja algo fixo, para que seja algo definitivo, né? Assim foi o que Jesus fez, né? É uma nova aliança, né, com os homens, né? O sacrifício de Jesus. Bom, uma das coisas mais importantes dentro do casamento é a questão da comunhão. A questão da comunhão ela é algo muito espiritual, ela é algo que envolve muitas questões. Existe a comunhão física, né? Nada mais é do que o relacionamento sexual equilibrado, com respeito, com amor e por amor, né? A mulher não tem poder sobre seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre seu próprio corpo, e sim a mulher. Então, assim, essa é uma questão, às vezes, complicada dentro do casamento.
porque a questão do relacionamento sexual ele envolve todas as outras áreas. Se você tiver algum problema, se você tiver alguma questão para ser resolvida com a sua esposa, com seu esposo, se tiver uma briga, se tiver uma discussão, se tiver um desentendimento, problema de comunicação, provavelmente isso vai afetar na comunhão física, não somente aí na questão do relacionamento sexual, mas um carinho, um abraço, sei lá, uma demonstração de carinho de alguma forma, fazendo algo para a pessoa, cuidando da pessoa, sei lá, uma coisa simples, levar se você tiver um carro, uma moto, levar a companheira no trabalho, buscar, sabe, coisas simples. Se você não tiver em comunhão, provavelmente você não vai fazer isso, ou não faça isso da melhor maneira possível. Então a comunhão ela é muito importante, ela vai demonstrar quanto como está saudável ou não, né, a comunhão física, o contato, não necessariamente relacionamento sexual, mas o contato com a pessoa, né? Você vai estar próximo, você vai querer ficar próximo da pessoa, né? Esse contato físico, esse contato direto com a pessoa que você está ali, caminhando. Comunhão emocional, desenvolver os sentimentos, os mesmos sentimentos, compartilhar o coração, alegria mútua. Gênesis 2, 24. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Esse versículo ele é relativamente curto, mas ele é muito... tem muita coisa aqui falando. Uma coisa, eu vou falar sobre esses pontos, que são muito importantes, às vezes a gente não sabe. Eu mesmo, quando era do mundo, não sabia dessas questões, e elas são muito importantes. Prestem atenção, porque o que eu vou falar agora pode fazer toda a diferença na vida de vocês, dependendo da situação e dependendo do que vocês estão pensando em fazer na vida de casados. Então vamos lá. Aqui diz, portanto deixará... Deixa eu ver se eu consigo fazer uma marcação na tela. Usar esse aqui. Portanto, deixar o homem seu pai. Uma palavra aqui diz, portanto deixará o homem seu pai e a sua mãe. Bom, para que você venha casar efetivamente, tanto espiritualmente quanto fisicamente, você precisa casar geograficamente. O que seria o casar geograficamente? Você precisa sair da casa dos seus pais. Você não pode ou não deveria morar no quintal dos seus pais. Hoje em dia a gente sabe que é muito comum. Muitas pessoas acabam construindo uma casinha, pegando um cômodo que já está pronto. Vamos casar, vamos entrar ali naquele cômodozinho, aí a gente junta dinheiro, a gente trabalha, compra o nosso lugar. E é o que acontece? Fica anos e anos ali e acaba não conseguindo sair. A palavra de Deus diz muito claro, deixará o pai e mãe. Então primeiramente vocês têm que ter em mente que vocês não deveriam, não sei se é o caso de alguém, não sei se é o plano de algum de vocês, mas não recomendamos que vocês façam isso. Eu e a Sônia fizemos isso de certa forma, ao longo de alguns anos. A gente acabou nós casamos e alugamos uma casa e passamos um ano morando numa casa de aluguel. Foi uma bênção, foi tudo tranquilo, correu tudo muito bem, até o dia em que
uma casa da mãe da Sônia estava vazia, não estava alugada. Nós resolvemos ir morar lá, só que antes fizemos uma reforma onde gastamos 20 mil reais na casa. E a mãe dela estava morando em outro lugar. E depois que nós fizemos toda a reforma, fizemos a mudança, já estávamos morando lá, o que é um ano? Já um ano já morando lá na casa. Dentro desse ano começamos a ter problemas com a mãe dela, onde houve situações insustentáveis e precisamos de uma hora para outra, da noite para o dia, sair correndo de lá. Saímos da casa e tivemos que fazer uma mudança assim, muito drástica, muito difícil, num período em que a Sônia estava desempregada e consequentemente eu também estava com vários problemas no trabalho e também pedi as contas. Então, ao mesmo tempo, nós ficamos sem casa, ficamos sem trabalho. Tudo isso porque a gente sabia dessa questão da palavra de Deus, mas mesmo assim, por conta da mãe dela não morar lá, nós achávamos que não ia ter problema. Agora imagina se ela morasse lá. Então era algo totalmente insustentável. Eu não estou falando isso porque da minha sogra existe aí toda uma cultura, né, contra a sogra, que eu não concordo, que eu não acho legal a gente desmerecer a mãe da mulher que a gente escolheu, porque foi essa mulher, a sogra no caso, né, que deu a vida à nossa amada, à nossa companheira. Então ela deve ser honrada, ela deve ser respeitada. Porém, a questão da mãe da Sônia, eu sempre até deixo ela mesmo mencionar, comentar, porque houve problemas, né, e dificuldades, onde eu acho que cabe e é muito melhor a Sônia comentar alguma coisa. Então, no caso da minha mãe, ela sempre foi muito manipuladora, né? Então ela sempre foi manipuladora, ela sempre foi muito possessiva e no determinado momento, ou desde o início que eu me conheço por gente, eu sempre honrei pai e mãe, né? Só que ela, como que eu posso falar, não entendia que era honrar pai e mãe. Então, na cabecinha dela, honrar pai e mãe era viver somente pra ela, fazer os gostos dela, fazer as vontades dela. Só que a partir do momento que eu casei, tudo muda, né? Então, eu tenho meu esposo para prestar contas. E eu lembro muito bem que 6 meses antes que a gente planejou para casar, o Anderson sentou a minha mãe, sentou a minha irmã e conversou, né, com ela e falou assim: olha, daqui pra frente a Sônia vai casar, né? E tudo vai mudar na vida de vocês. E era mais ou menos assim, eu era o carro-chefe delas, né? Então assim, da casa. Então eu fazia tudo que vocês possam imaginar, eu fazia. Só que eu também dava liberdade dela entrar na minha vida, né? Então assim, quando eu casei com o Anderson, no começo assim, ela tratava ele como filho. Só que depois vinha as questões da manipulação, do controle sobre a minha vida. E tinha coisas que eu tinha que decidir com o meu esposo, né? Só que ela já trazia as coisas prontas na cabeça dela para que a gente decidisse. E não era assim. O trabalhar de Deus na vida do casal é totalmente diferente daquilo que os pais possam planejar. Ainda mais, tem pais que, claro, eles querem o melhor para os filhos, mas tem alguns pais que eles não estão com comunhão com Deus, há algumas questões a serem resolvidas e muitas das vezes entra no casamento como algo maligno. Foi o que aconteceu no nosso, né? Então, se a gente não estivesse firme na palavra de Deus, com a ajuda da nossa igreja, dos nossos pastores, dos nossos amigos, talvez a gente já teria separado, porque assim, a pressão foi muito grande e de certa forma eu também dei essa liberdade toda para ela, né? No entanto, que ela considerava tudo que eu fazia, ela considerava como mérito para ela, né? Então era muito possessiva, muito manipuladora, dominadora. Então assim, isso quase assim mexeu no nosso relacionamento. É porque nós sentamos e fomos fechando as brechas. Ó, até aqui a senhora pode, até aqui não pode. Quando a gente colocou determinado limite, olha, daqui não pode mais. Aí onde
ela se rebelou, né? E aí me denunciou no conselho tutelar por maus tratos com meu filho, com o Lucas, e aí fez um inferno. Então assim, e também eu já sabia dessas questões, porque foi a mesma coisa com o meu pai, né? Só que assim, como filha, você vai suportando, é sua mãe, mas chega uma hora que não dá, você tem que colocar um limite, né? E aí foi o que aconteceu comigo. Então assim, tenha muito cuidado, né, com questões de manipulação, questões de pessoas dominadoras da família em cima de vocês, tá? Então assim, realmente consultar a palavra de Deus e ver o que Deus tem para a vida de vocês, não o que a família está pensando, que acha que isso é bom, por mais que seja ótimo, mas é Deus que dá a palavra final, né? E isso minha mãe não concordava, né? Porque ela falava assim, nossa, mas tudo é Deus, tudo é Deus. E realmente tudo é Deus, né? Só que no contexto dela, como ela vivia uma vida sem direção, ela também queria colocar isso pra gente, a gente não aceitou, né? Então, deu nisso aí. O caso da mãe da Sônia foi bem complicado. Ela chegava, às vezes lá na casa, a manifestar. Muitas vezes ela chegou a manifestar dentro da nossa casa. Então existia uma questão espiritual muito forte também. Bom, então essa questão de deixar pai e mãe, ela é bem importante. Ela não desvincula o filho a questão de honrar pai e mãe, né? Continuar honrando pai e mãe é muito importante. Muitas vezes a gente não sabe honrar pai e mãe, né? Muitas vezes a gente não foi educado, não teve um exemplo, mas um exemplo simples que eu gosto de dar na questão de honrar pai e mãe. Uma vez eu estava indo para casa da minha mãe, eu já não morava mais com ela, e uma maneira do filho honrar pai e mãe é você, por exemplo, faz alguma coisa que eles gostem. Minha mãe gosta muito de planta, e eu estava passando no meio da feira e vi uma orquídea lá, ela ama orquídea. E sem ser uma data específica, sem ser uma data comemorativa nem nada, eu comprei a planta e levei para ela. Ela ficou muito feliz, ela ficou muito maravilhada com aquilo, né? Ela não estava esperando, né? E outra forma que eu acredito muito boa de honrar pai e mãe, façam o que eles pedem, dentro da medida do possível, né? Dentro da medida do que é certo e que é errado, né? Tudo que a minha mãe, ela me liga, ela me pede algo, eu paro tudo, deixo tudo que eu estou fazendo, na medida do possível, claro, e dou prioridade. Ela é prioridade, lógico, né? Minha prioridade hoje é minha família, é minha casa, meu filho. Mas assim, se eu posso deixar de lado ali meia hora, 1 horinha, 2 horinhas, se ninguém está precisando aqui dentro de casa de mim, se não tem nenhuma urgência, lógico, se eu precisar levar alguém no médico aqui em casa, eu vou largar tudo e vou levar essa pessoa, essa pessoa que eu sou responsável, vou levar no médico, o resto eu resolvo depois. Mas fora isso, honrar pai e mãe para mim é algo que é muito importante. Então a gente às vezes precisa pensar em como a gente consegue honrar pai e mãe, o que é diferente de deixar pai e mãe. O que eu disse na outra aula, a gente precisa morar num lugar onde a gente não precise ir de mala, né, para passar dias, e também não pode morar tão perto que possa ir de chinelo. Então a gente tem que ter uma distância saudável da casa dos pais, e tendo essa distância saudável é muito bom. Vocês podem ter certeza, o relacionamento entre pai e filho vira uma coisa maravilhosa. Essa distância é muito saudável. A palavra também fala. Oi. Pode falar. Posso só dar Claro. uma palavrinha a respeito dessa questão? Sim. Porque eu e o Adriano, a gente teve essa dificuldade muito grande no início do casamento, né? A gente já chegou a comentar que a família dele não aceitava a gente, em especial a mãe dele. E assim, essa questão de honrar pai e mãe pra gente foi assim, e eu falo que isso foi sabedoria de Deus pra nós. Foi Deus que nos iluminou nessa caminhada, porque por conta disso, por conta da gente saber honrar a família dele, honrar o pai dele, a mãe dele, independente de como a gente era tratada da parte deles, né? Como eles me tratavam, como eles tratavam os meus filhos. E a gente nunca chegou a discutir, bater de frente com eles nenhuma vez. Toda vez que eles precisavam da gente, a gente
colocava na balança essa questão de que se realmente era prioridade, se realmente era importante, né, principalmente financeiramente, a gente sabia que o suporte que a gente dava para eles, financeiro, a gente não esbanjava dinheiro, não dava dinheiro à toa, mas a gente nunca deixou eles passarem nenhum tipo de necessidade. E fora a questão da atenção, de estar ligando, de estar honrando, de estar respeitando. Hoje, os meus sogros, eles me têm como uma filha, eles me tratam como uma filha, eles tratam os meus filhos como são as paixões da vida deles. Assim, a postura deles mudou por conta dessa questão de que Deus sempre, isso foi muito claro para mim desde que eu aprendi a conhecer a Cristo. Eu aprendi essa questão de que honrar pai e mãe era muito importante, né? Isso para mim sempre ficou muito claro, e isso a gente transferiu para os meus sogros, e isso fez toda a diferença no nosso casamento, assim, porque o nosso relacionamento hoje é um relacionamento muito bom por essa questão, porque eles viram isso, o nosso comportamento com relação a eles, né? Independente de como eles nos tratavam. E hoje os meus sogros, a gente tem isso de volta, então isso é muito importante. Deus traz isso de volta, a gente é honrado por causa disso, né? Deus honra. Então eu só queria falar isso, que não é à toa que a palavra de Deus diz que a gente tem que fazer, porque Deus tudo isso tem um retorno, a gente recebe isso de volta. Isso que a Sônia falou, isso acontecia lá em casa, né? Eu era o alicerce, então tudo que tinha que acontecer em casa eu tinha que resolver, eu tinha que resolver isso, eu era mais velho. Então, quando chegou nessa questão, na hora que teve que decidir mesmo que eu ia formar uma família e que eles não iam deixar de ser minha família, eles iam ser meus parentes, né? Mas eu estava construindo uma família. Então, quando eu falei isso, no começo assim, assustou, né? Eu falei, vou formar uma família. Mas eu sou sua família? Não, vocês não vão deixar de ser minha família, vocês vão ser meus parentes, porque na verdade agora quem vai construir uma família sou eu, né? Junto com a Nélia, a gente vai construir a nossa família e a gente vai continuar amando vocês. E aí, aos poucos, eles foram entendendo isso, né? Que é meio dura assim a palavra, né? Mas quando você entende mesmo e eles também conseguem entender, eles conseguem separar e fica mais fácil. Quando a gente se posiciona, Deus honra, as coisas acontecem, né? E eu vejo isso. Hoje nós colhemos, graças a Deus, tudo aquilo que a gente plantou. Foi sofrido? Foi sofrido, né? Nós passamos por muitas dificuldades, mas o Senhor honrou, né? Isso é muito importante. Eu vejo a colheita dos meus filhos, vejo bem esse relacionamento que a gente tem, que é muito bom. Então isso é muito gratificante pra gente. E eu gosto da minha sogra, hein? Põe aí, amor. Então, pessoal, que essa questão assim de prioridade é muito importante, porque que nem eu tinha falado pra vocês, né? Eu era assim o carro-chefe, né? E tudo eu fazia pra minha mãe. Então, por exemplo, se ela quisesse comprar 1 quilo de cebola, tinha que ser lá no mercado do fim do mundo, não podia ser aqui do lado. E depois que você casa, não dá pra você ficar fazendo esses desejos assim, entendeu? Porque no caso dela, por exemplo, pra ir pra excursão de bingo, de Aparecida, ela ia. Agora, pra comprar 1 quilo de cebola, eu tinha que sair cedo de casa e ir lá no fim do mundo comprar a cebola lá, entendeu? E aí meio que, se eu não fizesse, era como se fosse assim, mas pra todo mundo você faz, agora eu que sou sua mãe, você não faz, né? E aí quando eu casei com o Anderson, aí eu vi que mudou, né? De uma certa forma, um domingo, por exemplo, com feira do lado da casa dela, ela queria comprar a cebola lá no fim do mundo, eu tinha que levar de carro. Então meio que tava com abuso, né? E aí começava a ter aqueles abusos. Peraí que tá bem. Pode falar. Viu? Quem quiser falar, pode falar. Não, acho que a Verinha entrou agora. A Verinha. E aí parece que Oi, amor. E aí parece que começava com aqueles abusos, né? E aí quando você fala não, aí parece que então foi o Anderson que falou não pra você não ir. Mas é coisa assim, entendeu? Coisa boba, mas que vai gerar um conflito. Então assim, que a partir do momento que você já quer casar e você tem esse problema na família de vocês precisam já começar a cortar, entendeu?
começar a cortar, vocês vão ter a aula, se Deus quiser vai voltar tudo ao normal, vocês vão ter a aula da Vila Mariana que fala muito sobre isso. Então assim, vocês têm que começar já a cortar. No meu caso, eu não fui cortando, eu fui deixando até chegar nesse ponto, né? Eu vou entrar num detalhe aqui que nem faz muito parte da aula, mas já que a gente está entrando bem aí nesse assunto, eu vou só trazer esse conceito aqui para conseguir explicar. O que acontece? A gente tem que pensar da seguinte forma: uma criança, ela é gerada no ventre da mãe durante 9 meses. A mãe se apega de uma maneira, de uma tal forma àquela criança, de uma maneira muito forte. Da mesma forma, a criança acaba se apegando muito fortemente à mãe, porque a criança, ela entende que a mãe, ela traz o calor, ela traz o alimento, ela traz o cuidado, ela traz o afeto, o carinho. Então, esses dois seres, eles se tornam autodependentes, né? É uma relação de muita necessidade um para com o outro, né? Eu vejo isso muito claramente com a Sônia, que ela tem o Alan agora, o Alan tem menos de 1 ano e meio, e o quanto os dois são dependentes um do outro nesse momento. Então assim, eles estão numa fase onde é muito interessante, é muito gostosa, os dois estão curtindo muito. E aí o que acontece? Todo esse apego, todo esse aconchego, ele gera na mente, no sentimento da mãe e do filho, essa relação simbiótica. O que seria uma relação simbiótica? Aqui diz, né, que faz associação de 2 ou mais seres que, embora pertençam a diferentes espécies, são definidos como um só organismo. Diz-se organismo que mantém vivo por simbiose. Então é uma associação, é uma ligação muito forte, não é física, né? Ela é emocional e pode até se tornar espiritual, né? E no caso da ligação entre a mãe da Sônia e a Sônia, foi até uma questão espiritual também muito forte. Porque já na questão da mãe da Sônia para com a Sônia era uma possessão, né? Um sentimento de posse, né? De obsessão até. Então o que acontece? Dentro de um lar forte, precisa ter um homem forte, um pai forte, porque essa ligação, essa relação simbiótica, um dia ela precisa ser cortada, um dia ela precisa ser rompida, né? E não foi o que aconteceu no caso da Sônia, porque houve a separação dos pais dela, houve diversos problemas dentro do lar da Sônia. Então não houve um rompimento disso na vida delas, né? Então houve aí um abuso, até posso dizer dessa forma, com relação da mãe dela com ela, porque a Sônia, ela não tinha voz ativa, ela não se posicionava de forma alguma, ela simplesmente era submissa, né, às vontades da mãe dela. E aí isso gera diversos problemas. Então assim, estou trazendo um pouco mais esse assunto, porque muitas vezes a gente não teve um pai, às vezes a gente não teve, não necessariamente um pai, mas uma figura masculina dentro de casa, um avô, um padrasto, que fizesse esse rompimento, né? Dificilmente uma mulher vai conseguir fazer isso sozinha, com um filho, né? Então ela precisa de uma figura masculina, ela precisa de um auxílio. Eu não consigo ver um filho crescendo de forma saudável sem o equilíbrio do pai e da mãe. E essa questão simbiótica do relacionamento entre mãe e filho, ela é muito forte, Eu vejo isso claramente com a Sônia e o Alan. Então essa questão da palavra falar, que o homem precisa deixar pai e mãe, ela é muito complexa, ela é muito profunda, e todos vocês, não só as meninas, mas os rapazes e vocês moças, precisam identificar no relacionamento que vocês têm hoje com os pais de vocês, quão é profunda essa ligação simbiótica que vocês de repente ainda possam ter. Isso vai acarretar diversos problemas dentro do casamento, porque essa questão de formar uma nova família é algo muito sério, onde eu tive que falar para minha sogra que ela não era mais família da Sônia, e a família da Sônia era eu e o Lucas na época, né?
Então nós éramos uma nova família e falei para ela que agora ela seria parente nossa. Isso causou uma revolta, não foi nem estranheza, ela ficou totalmente revoltada. Daí para frente foi que as coisas começaram a ficar realmente difíceis. Mas eu vejo que foi providência do Senhor, porque a partir do momento que todas as coisas ruins aconteceram naquela casa, foi onde houve também a solução de todos os problemas de uma vez só. Então tome muito cuidado com essa relação entre pais e filhos nesse momento que vocês estão, de formar uma nova família, né? Vocês têm que realmente se desligar emocionalmente e geograficamente, isso é muito importante. A palavra também fala: apegar-se-á a sua mulher, e ambos serão uma só carne. Deixa eu apagar aqui. Então essa questão de se apegar à sua mulher é você realmente estar ali ligado com a sua mulher, com o seu marido. Vocês realmente se tornarem uma só carne através do relacionamento sexual. Isso realmente causa um efeito espiritual, onde Deus vai estar enxergando vocês como uma só carne, como uma só pessoa, né? Isso é muito difícil de explicar. Eu acredito que só Deus mesmo, só através do Espírito Santo, vocês vão conseguir discernir o que está sendo dito aqui. Eu não vou conseguir explicar para vocês, mas é algo que ao longo do tempo vocês vão cada vez mais crescendo e amadurecendo juntos, e vocês vão percebendo que vocês realmente são uma pessoa só diante do Senhor. Deixa eu desligar isso aqui. Comunhão espiritual. Também vos digo que, se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Então acho que eu já comentei aqui com vocês, falar brevemente, que quando vocês estiverem em alguma situação, como vocês estarão ali juntos e serão uma só carne diante do Senhor, vocês precisam estar em concordância para fazer as orações de vocês, para fazer os pedidos de vocês a Deus, para caminharem juntos. Será necessário que haja uma concordância. Como que vocês vão orar a respeito de algo, sendo que os dois têm opiniões distintas, né? Como que Deus vai receber esse pedido? Como que Deus vai olhar para vocês e Deus vai agir como? Em qual direção que a oração de vocês vai mover o mundo espiritual, se os dois estiverem orando para que a mesma situação seja resolvida de formas diferentes? Não tem como. Então vocês precisam entrar em acordo. Desde já vocês têm que estar de acordo. Vocês precisam achar uma forma de ficarem em acordo em todas as coisas, mesmo que às vezes não concorde em alguns pontos. Vocês precisam achar um meio termo. Vocês precisam entender que vocês precisam andar no mesmo pensamento, ter os mesmos objetivos. Senão Deus não tem como agir. Não tem como Deus fazer. Se vocês serão uma só carne, como que Deus vai fazer duas coisas diferentes para uma pessoa só? Eu quero... não sei, não tenho um exemplo agora em mente, mas como que Deus vai agir na vida de um casal, sendo que os dois têm um pensamento e direcionamentos totalmente diferentes? Então Deus vai esperar vocês entrarem numa concordância, e depois Deus vai agir. É assim que vai funcionar. Deus deseja que cada casamento seja uma expressão dos céus na terra. Ele busca se revelar a nós com toda a intensidade de sua glória, através dos relacionamentos familiares. Para isso é preciso que o lar seja um local de adoração onde Jesus deve permanecer entronizado no coração do marido e da esposa e dos filhos. É necessário princípios bíblicos para estabelecermos um padrão santo em nosso relacionamento. Então continuem buscando a Deus, continuem de todas as formas possíveis, amadurecendo cada vez mais na palavra, na busca, na oração, nos jejuns.
de toda forma possível, porque dentro do relacionamento, dentro da casa de vocês, isso vai fazer toda a diferença. Pode ter certeza disso. Bom, acredito que não seja novidade para ninguém. Muitas vezes a gente consegue perceber o quanto Satanás ele pode e ele ataca as nossas vidas, nossas famílias. E é muito importante identificarmos as maneiras, ou como que ele pode estar agindo na nossa vida, na nossa casa. Sempre fiquem atentos, onde quer que estejam, mas dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, é o lugar onde ele vai querer entrar, onde ele vai querer se estabelecer. Existem algumas armas usadas por Satanás. Uma delas a gente já comentou bastante, né? Falamos aí na outra aula a questão das amizades, né? Tiago 4, versículo 4 diz: adúlteros, vocês não sabem que amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz inimigo de Deus. Então sempre busquem a questão da amizade. A gente comentou bastante da questão da amizade com pessoas, a influência, se os nossos amigos estão ali alinhados com a nossa situação, os nossos pensamentos, os nossos objetivos. E o que eu comentei, né, da questão de Abraão, esqueci o nome, Abraão e Ló, né? Ló. Houve ali a sabedoria de Abraão em simplesmente mandou embora, se desfez ali da presença de Ló e continuou a caminhada dele sozinho ali, né, com a família dele, na verdade. Então, tudo aquilo que for inimizade, que criar inimizade com Deus, a gente precisa mandar embora. Não tem como negociar isso. A gente tem que ser amigos de Deus, buscar a amizade do Senhor, a comunhão com o Senhor. Isso vai trazer grande proteção para o nosso lar. Deuteronômio 7:26. Não levem coisa alguma que seja detestável para dentro de casa, senão também vocês serão separados para destruição. Considerem-na proibida e detestem-na totalmente, pois estará separada para a destruição. Tem uma amiga minha que trabalhava comigo, ela é da Assembleia, né? Mulher assim muito de Deus, e ela uma vez comentou comigo que o marido dela sentou no fim de semana para assistir aquele filme Exterminador do Futuro. E aí ele tinha todos os filmes lá na época, tal, uns DVDzinho pirata, né? E aí ele começou a assistir. E aí ela falou que de noite ela teve um pesadelo, uma batalha espiritual muito terrível. E aí depois ela foi, acho que inclusive ela conseguiu discernir que tinha ligação com aquele filme. E aí ela foi dar uma olhada no filme e existe uma questão do escolhido naquele filme, existe uma espécie de ritual ali, onde o viajante do passado vem para o futuro, onde essa pessoa tem um relacionamento sexual com a pessoa do futuro. E aí dentro dessa prática sexual nasce o escolhido. Lá não lembro o termo exatamente do filme, faz muitos anos que eu assisti esse filme aí. E aí dentro dessa relação sexual nasce o escolhido, nasce lá o predestinado, não sei. E aí ela conseguiu discernir que aquilo ali não agrada a Deus, porque aquele filme ele é consagrado a Satanás. Aquele filme ali, ele não tem uma inspiração divina. E ela disse que destruiu todos os DVDs, jogou fora. E de lá pra cá ela teve um discernimento que tem que tomar muito cuidado aí com o que a gente para ver, com o que a gente pode assistir, o que não pode. Ou não que não pode assistir, mas a gente tem que analisar bem aí o que a gente vai estar colocando dentro de casa. Não somente objetos físicos, né? Mas hoje a gente até comentou um pouco na outra aula também com relação ao que a gente vai assistir, com o que a gente está vendo, que a gente está trazendo para dentro de casa através do celular, televisão, tablet, YouTube, Netflix. A gente na verdade acaba não filtrando muita coisa, né? Na dúvida, pessoal, não assistam. Na dúvida,
busquem coisas que venham edificar. Tem muita coisa boa na internet, tem muita coisa boa para ver, para assistir, coisas que vão realmente trazer um aprendizado, que vão trazer um crescimento, que vai edificar a casa de vocês. Não tem coisa melhor do que eu sempre busco sentar e assistir com o pessoal aqui em casa filmes de histórias reais, filmes que sejam baseados na Bíblia, que edificam. Gente, o que eu posso dizer para vocês é que não tem coisa melhor. Não necessariamente assisto só filmes inspirados na Bíblia ou gospel, mas filmes que sejam, né, baseados em histórias reais. Geralmente a gente são filmes que trazem um ensinamento muito bom e trazem alguma coisa, né? Mateus 12, 43 e 44. Quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos procurando descanso. Como não o encontra, diz: voltarei para a casa de onde saí. Chegando, encontra a casa desocupada, varrida e em ordem. Então, com esse versículo, se a gente parar para analisar, Jesus explica que os espíritos eles estão por aí. Existem espíritos malignos que eles estão circulando. Quando Satanás chegou diante do Senhor lá no livro de Jó, Deus pergunta para Satanás: de onde você está vindo? Satanás, ele diz exatamente isso. Ele fala que estava andando pela terra, ele estava vagando pela terra. Então eu creio que em alguns lugares, simplesmente pelo fato de eu também ter vindo do mundo, eu creio firmemente que existem lugares que são habitados por espíritos malignos, que são lugares consagrados, que são lugares fechados ali pelas trevas, né? Podemos citar o motel. Sim. O motel, por exemplo, é quando vocês estiverem casados, aí querem comemorar, né, a data especial ali, Dia do Namorado, passar num lugar legal, mas aí acaba levando para um motel, né? Então não é aconselhável, né? Tem que tomar muito cuidado com esses lugares, porque a gente sabe que são lugares onde acontecem traições, onde acontecem, né, várias coisas ali de errado, né? Então assim, ver um hotel fazenda, ver um lugar onde é familiar, então tomar muito cuidado com essas questões também, tá? Porque isso aí também mexe muito com a nossa vida espiritual. Uma vez a Sônia foi fazer uma visita, ela comentou, né, que foi fazer uma visita num lugar e o Espírito Santo disse para ela não beber nem a água daquele lugar. E aí o pessoal que foi nessa visita, uma das pessoas que foi nessa visita acabou esquecendo desse direcionamento e bebeu água. Vomitando até. E passou mal até jogar tudo para fora. Então assim, tomem cuidado nos lugares que vocês frequentem, nos lugares que vocês vão levar a sua família, os lugares que vocês vão estar frequentando, eles também podem trazer grande problema aí para dentro da vida de vocês. Bom, entretenimento, a gente já falou bastante, né? Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Então é isso, pessoal. É uma aula, na verdade, bem extensa, tem muitos assuntos para a gente estar tratando, mas a gente deu uma enxugada aí para a gente conseguir passar esse conteúdo para vocês hoje. Bom, tem alguém aí que quer falar alguma coisa, perguntar, testemunhar? Cadê o povo? Vou começar a dar nota de participação. Tenho aqui. Uma pergunta, Anderson. Pode fazer. Dá pra voltar lá naquele ponto da comunhão física? Tipo
de comunhão física? Você ficou na dúvida? Sim, daí tem a passagem, né, que você colocou, que fala que depois que se casam, o corpo do marido não é mais dele, propriamente dito, e o corpo da esposa também não é mais dela, né? Só que eu fico pensando assim, que uma pessoa que talvez leve isso ao extremo, ela pode passar por cima do princípio da liberdade do outro. Isso quer dizer, o versículo não quer dizer literalmente que o corpo do outro é meu e tipo, eu faço uso dele da forma que eu desejar, certo? Correto. Então, eu queria que você falasse mais sobre os limites de aplicação desse versículo dentro do casamento. Bom, essa é uma aula um pouquinho mais da aula do Ronaldo, mas eu vou dar uma pincelada. Bom, a gente tem que entrar numa questão anterior à questão sexual em si. O que acontece? Se a gente parar para pensar na questão sexual, a gente acaba tendo o pensamento um pouco mais levado à questão de perversão. A nossa sociedade, infelizmente, eleva o sexo como algo atrelado a algo pervertido, a algo que seja levado a uma maneira promíscua. Se a gente ligar a televisão, não precisa ir muito longe. Uma vez eu liguei a televisão, acho que era 6 horas da tarde, né, e estava no canal 5, tinha uma relação sexual ali, no 6 horas da tarde. Então assim, eu levei um susto, porque eu não sou muito de assistir televisão. Eu sempre ligo televisão, geralmente no horário de jornal, né? Mas eu não sei porque eu liguei a televisão aquele dia, era 6 e pouco e caiu numa novela da Globo. Então nós somos levados a pensar na questão de relacionamento sexual por uma coisa muito pervertida, né? Alguns têm em mente que a relação sexual tem que ser algo semelhante ou do nível ali de um filme pornográfico, o que na verdade não tem nada a ver com aquilo. Se a gente parar para analisar, melhor não analisar, mas por exemplo, agora não. A questão de um filme pornográfico, aquilo é uma fantasia, aquilo é uma mentira na vida pessoal mesmo dos atores, mesmo de uma pessoa do mundo. Aquilo tudo não existe, aquilo é mentira. Aquela loucura, aquela perversão na vida real não faz bem, não é saudável para ninguém. Aquilo é realmente maligno na vida das pessoas. Então, com relação a relacionamento sexual, falando propriamente dito, porque esse versículo nos faz levar a pensar no ato sexual, principalmente acho que os homens, né? Então a gente olha e lê esse versículo, o corpo do homem não é mais dele, o corpo da mulher não é mais dela, é o outro que é o dono do corpo. Então a gente acaba pensando mais na questão sexual. A questão sexual, sim, esse versículo também fala disso. Então, só para finalizar essa questão de ser dono do corpo do outro, a gente tem que pensar que a gente não pode ter a mentalidade do mundo. Se você tem a mentalidade do mundo com relação a qualquer área da vida, você vai levar um versículo para o lado errado. Você vai pegar um versículo, não somente este, assim como, por exemplo, a gente pega aí, não é preciso ir muito longe, versículos que falam sobre dízimo. Quantos não fazem extorsão de fiéis utilizando versículos bíblicos que falam de dízimo e de ofertas? Então, quando a gente se depara com esse versículo, é da mesma forma. Eu não posso levar de uma maneira esse versículo com pensamentos mundanos.
Se eu tiver um pensamento santo, puro, se eu tiver um pensamento voltado às coisas do Senhor, eu nunca vou levar um versículo nenhum da maneira errada. Eu sempre vou ler um versículo como esse e pensar, não, o corpo dela é meu, mas eu não vou poder usar de qualquer forma. E se eu for usar de uma maneira promíscua, se eu for querer usar o corpo dela de uma maneira mundana, é porque eu sou mundano. Então, se eu sou mundano, eu vou conseguir fazer coisas mundanas. Mas se você tem buscado o Senhor, se você tem a mente focada nas coisas do céu, se você tem buscado santidade, não, esse versículo vai te levar a fazer coisas santas, independente se é na área sexual ou não, porque o versículo não está falando só do relacionamento sexual. Você tá trabalhando, e ela também. Ela tem a vida dela, ela poderia estar em casa, descansando. Mas você vai usar o quê? A força do trabalho dela para vocês dois crescerem juntos. Agora, tem gente que pode utilizar de uma maneira errada isso. Tem gente que tem homens, eu já conheci situações em que o homem acaba tirando proveito que a mulher trabalha, e aí ele não trabalha. Então, então você está utilizando o corpo, a pessoa, de uma maneira errada. Então, assim, essa questão de abuso, ela pode acontecer em diversas áreas, em diversos aspectos, né, da vida do relacionamento dos dois. Então, assim, só para fechar a questão sexual, que a gente acaba pensando muito nessa questão sexual quando a gente lê esse versículo, é lógico, né? A gente sabe que existem dias e dias, particularidades e particularidades. A palavra fala também com relação à vida sexual, de que tem um versículo que é muito interessante, né? Que ele fala mais na questão do jejum, né? Que o casal não pode ficar muito tempo. Eu não lembro qual é o versículo agora, mas tem um versículo que fala que o casal não pode ficar muito tempo com abstinência de sexo. Por exemplo, eu não posso fazer um jejum de um mês, 60 dias sem fazer sexo. A palavra recomenda que isso não seja feito, porque senão Satanás pode agir nesse período. Satanás pode utilizar essa experiência em prol dele, em prol do mal. Então a palavra não recomenda esse tipo de situação. Então tem todo um equilíbrio envolvendo todas as coisas, né? Tudo tem que ser feito com base em Romanos 13, né? Que você tem que fazer tudo com amor, tudo. Independente do que você faça, se você não fizer com amor, não vai valer nada. Não vale, não tem valor se você não fizer com amor. Então essa é uma questão bem complexa, bem ampla. E a questão de você ser dono do corpo da outra pessoa não significa que você vai poder usar da maneira que você bem entender e na hora que você bem entender. Você tem que ter um bom senso, você tem que ter a santidade. Não é porque você está com vontade de fazer sexo que você vai agarrar no braço da pessoa, levar, jogar em cima da cama e fazer sexo. Não é assim que funciona. Isso vai ser muito grosseiro, isso vai ser uma atitude de falta de amor, isso vai ser uma falta de respeito. E se você está casado, ou se você vai casar com uma pessoa dessa, o erro foi você ter casado com uma pessoa dessa. Então é o que a gente fala aqui no curso. Você tem que escolher, você tem que analisar, você tem que perceber, você tem que buscar. Deus, ele direciona, ele mostra todas essas coisas. Eu creio que Deus nos livra de todo o mal. A palavra dele nos fala que ele nos livra de todo o mal. Você acha que se você for casar com uma pessoa que tem uma índole dessa, que está com isso dentro do coração dela, às vezes até cheio de demônios, você acha que Deus não vai te revelar? Deus vai te revelar. Então, assim, problema dentro do casamento nessa área, eu acho que 100% das pessoas vão ter. Dias difíceis na área sexual, pode ser que todo mundo tenha, mas a maior parte do tempo, se a gente estiver buscando dentro da palavra de Deus, se os dois estiverem buscando santidade, buscando um relacionamento com Deus, dificilmente vai ter problema. Vai ter um dia ou outro ali de luta, de dificuldade, ou até mesmo as mulheres, não sei se os homens sabem, mas às vezes a mulher tem um corrimento, precisa passar um remédio, não vai poder ter relação sexual, a mulher vai estar ali menstruada,
Nós vamos ver na aula de vida sexual que não é recomendável ter relação sexual no período de menstruação da mulher, porque pode gerar infecções, problemas de saúde. Então, só porque você está com o homem, está lá com vontade de fazer sexo, ele vai lá e faz sexo independente se a mulher pode ou não pode? Só porque a palavra fala que ele é o dono do corpo? Não pode. Ou 40 dias sem fazer, né? Porque ganhou o neném. Depois que ganha, depois do Alan, foi 40 dias, meu amigo. Não teve jeito. 40 dias. Então não é porque eu tava com vontade de fazer sexo que Deixa eu falar. Sabe o que o Gustavo falou aqui? Que ele falou assim, tá vendo como Deus é sábio? Por isso que ele inventou o videogame. Migão. Então tá obrigado a estudar. Ai, meu Deus. Essa cara, Gustavo de Oliveira. Tirando. Peraí, deixa eu só falar uma coisinha aí. Pode falar, velho. A paz a todos, que eu ainda não falei. Complementando tudo aquilo que o Anderson falou, referente à pergunta, foi o Paulo, né? Que falou do corpo, que o homem não é mais dono do teu corpo como a sua mulher, e o homem é o dono do corpo da sua esposa como a sua esposa do seu marido. Então, é assim, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E no sexo ainda vai ter a aula ainda que é o Ronaldo e eu que vamos dar essa aula, nós vamos ainda falar muita coisa disso. O que quer dizer? No sexo também é a comunicação. Nós não temos comunicação para resolver todos os nossos problemas do dia a dia que vocês vão ter. No sexo também vai ter que ter a comunicação de vocês dois. Até mesmo para vocês sintonizarem aquilo que é melhor para os dois. Então, assim, o que nós temos que pensar? Que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Tudo aquilo que fizermos e que for bom para nós e que não vai denegrir a imagem de Deus e não vai também denegrir o nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo, e houver concordância, sim, aquilo que foge das coisas que o Anderson estava falando, da pornografia, aquilo que vai trazer destruição para o seu corpo, ou aquilo que vai denegrir a imagem de Deus, não faça. Então, assim, na aula de vida sexual nós vamos falar bastante coisas, e o Anderson falou muito bem referente ao respeito aí que nós temos que ter. Então é isso, é só a gente pensar que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo e que tem a ver o respeito um pelo outro, né? Vai ter as vontades, as ansiedades, mas também na hora do sexo tem que ter a comunicação, tá? Na aula da vida sexual, depois eu vou falar, teve casais que a menina me ligou, dúvidas que ela teve, e aí depois eu vou falar para vocês direitinho, tá? Mas quanto à aula de hoje, da parte espiritual, gente, vida espiritual é uma essência de Deus que vocês vão levar para a vida de vocês. Se vocês não tiverem uma vida espiritual ativa e assídua, né, aquela presença que porque Deus, ele tem que estar no meio de vocês todo o tempo. É o cordão de 3 dobras, ele precisa estar presente. Então a vida espiritual é algo muito importante que levamos para o casamento, porque se nós não estivermos alicerçados na rocha, que é a palavra, nós não vamos crescer, nós não vamos ser felizes, nós não vamos alcançar as nossas bênçãos, e nós não vamos desfrutar das bênçãos do Senhor, né? Porque é através da vida espiritual, a nossa ligação com Deus, é através da palavra de Deus, é através do jejum e oração, como o Anderson e a Sônia falou, que nem o Anderson e a Sônia que trabalham na obra, eu e o Ronaldo, eu vejo que muitos de vocês também já estão na obra de Deus. Se não tivermos alicerçado na oração, no jejum, nada a gente vai conseguir conquistar, nada vamos conseguir fazer, e a nossa comunhão é com o Senhor. Então, assim, para o nosso casamento ser um casamento alicerçado na rocha, que é o tema do curso de noivos, a gente tem que ter a comunhão espiritual, tá? E quanto a essa aula aí que o Paulo teve dúvida, ainda a gente vai falar algumas coisas no curso, né, na aula da vida sexual, mas é isso, gente. A comunicação, ela é para resolver problemas e também na vida sexual, tá bom, gente?
Fica com Jesus, um bom fim de semana para vocês. Que o Senhor abençoe e guarde cada um de vocês, tá bom? Um beijo. Deixa eu só defender a tese do meu amigo Gustavo aí, que... Vamos ver se ela é boa. que realmente, o videogame nessas horas vai ser uma bênção na vida do homem. Então, então contamos aí com a colaboração, da permissão da nossa dona, né? Agora todo mundo se manifesta, glória a Deus. Então, Vocês são engraçados, viu? precisamos aí da empatia, Só nessas horas, Mária, só nessas horas. Verdade. Você tá entendendo? Só nessas horas, né? Verdade. Só nessas horas. então precisamos da empatia aí. Precisamos da empatia, da compreensão das nossas donas, né? E vocês aí, futuras donas. Exceto na quarentena, quando nasce o filho. Porque, amigão, nascer um filho, você não vai ter tempo de fazer mais nada na sua vida. A não ser cuidar da esposa e do filho. Dona, então pensa que ele falou que quer ter 4. Tá vendo? Ele vai ter que vender o... Não vai dar pra jogar videogame. Vai ter que vender o videogame pra ter 4, filho. Um só, tá bom, tá ótimo. Aí, ó, viu, gente? Aí meu assessor ouvido, não vai querer um agora. Que bom. Eu tenho um aqui, eu não sei mais o que é videogame, tem 1 ano e meio. Você vê como o curso faz bem? Semana passada era 6. Já É. passou pra Pois 4. é. Agora só quer um. É, Só quer um. Eu vou falar assim, realmente é um só. é um só, gente. Que bom, né? Que o curso tá fazendo efeito. Um só, eu tenho 2 aqui, não é fácil não. Então é isso. Bom, né? gente, tem mais alguém que quer perguntar, falar alguma coisa? A Thaís quer falar alguma coisa? Quem mais? Não, tá tranquilo. Tenho dúvida não. Liz? Não. E Gabriel? Não. Tá tudo ok? Bom, então é isso, gente. Vamos encerrar hoje por aqui. E aí a gente continua se falando lá no grupo. Beleza? Ok. Beleza, sim. Beleza? Obrigado, gente, pelas considerações que vocês fizeram. Ok. Maravilha. Bom, vamos fazer uma oração para encerrar e a gente encerra, tá bom? Bom, vamos lá. Senhor Deus Eterno Pai, te agradecemos por mais esta aula, te agradecemos, Senhor, por mais este momento, que esta aula tenha sido, Senhor, para esclarecimento, entendimento da Tua Palavra, Tua vontade sobre as nossas vidas. Continua, Senhor, usando esta ferramenta poderosa na vida de cada um daqueles que estão aqui, Senhor, dispostos a aprender mais, buscando, Senhor, a Tua presença, a Tua sabedoria, que eles continuem crescendo, Senhor, no entendimento da Tua Palavra, no amadurecimento, Senhor, espiritual, que eles venham ser abençoados, Pai, desde já, Senhor, mesmo antes do casamento, Senhor, com a Tua Palavra, com o Teu direcionamento, que eles possam continuar, Senhor, amadurecendo e crescendo com o relacionamento, principalmente com o Espírito Santo, para que o relacionamento entre eles, Pai, possam ser vitorioso. Pai, no nome de Jesus, Pai, ajuda, Senhor, cada um, Pai, nas limitações, que eles possam enxergar e discernir tudo aquilo que eles precisam, Senhor, ser tratados, curados, libertados, Pai. Que eles precisam resolver ainda, Senhor, antes do casamento. Que eles possam utilizar, Senhor, este período, Senhor, para crescer, Senhor, em todas as áreas da vida deles, Pai. É isso que nós oramos e te pedimos, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém. Pessoal, boa tarde, obrigado aí por tudo e a gente vai se falando aí. Um abraço. Boa tarde, obrigada. Abraço. Tchau, tchau. Tchau. Boa Tchau. noite pra todos. Todas.